Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou a indicação de vários nomes para chefiar as representações diplomáticas do Brasil em outros países. Essa é uma das funções do colegiado, mas outros assuntos estiveram em pauta. A situação da Venezuela, a assistência aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense, a possibilidade de ataque de hackers ao sistema de defesa nacional, entre outros temas. Para fazer um balanço das atividades da comissão neste primeiro semestre, a gente conversa agora com o presidente da comissão, senador Nelsinho Trade. Obrigado por nos receber no seu gabinete, senador. Eu que agradeço. Minha satisfação em poder estar aqui prestando as informações do nosso trabalho. Senador, vamos começar com a Venezuela. A situação se acirrou, o fluxo de refugiados pelo estado de Roraima aumentou e a comissão criou uma subcomissão com 3 senadores para acompanhar a situação. E, inclusive, o fato é que houve o presidente autoproclamado da Venezuela foi recebido aqui no parlamento. Como é que o senhor resume o acompanhamento da CREA deste assunto? Bom, primeiro que esse assunto ele chegou a ficar bastante intenso num determinado período no primeiro semestre. Quando a gente notou a tensão que isso estava criando, até mesmo diplomática, no governo brasileiro diante da Venezuela, e isso recaía diretamente na nossa comissão, nós tivemos o tino de criar uma subcomissão especificamente para tratar desse assunto. E assim foi feito. E acabou que ela obteve alguns resultados. O presidente dessa subcomissão, o senador Teomário, chegou a ir na Venezuela. Foi recebido lá pelo presidente atual e trouxe para nós uma realidade que alguns concordaram e outros não. Mas é uma situação que transcende um pouco a ação aqui da Comissão de Relações Exteriores. O que a gente quer? A gente quer que a paz volte a reinar, que a democracia possa ser cada vez mais elevada no topo da credibilidade da sociedade venezuelana, que se possa gerar emprego, renda, ou seja, que possa dar o mínimo de condições de subsistência para aquela população. Ocorre que é uma situação que não tem como a gente fazer outra interferência a não ser diplomática. Não tem como a gente propor nenhum outro encaminhamento que não esse. Aí o que a gente entendeu que deva fazer? Nós incrementarmos o Grupo de Lima, que foi criado com outros países justamente para poder fazer a pressão diplomática a fim de que essa situação possa ser resolvida. Quer dizer, intervenção militar em nenhuma hipótese, né? Eu penso que não. Primeiro, que não é tradição do nosso país de agir dessa forma. Segundo, que é uma situação em que existem outros países envolvidos que também entendem que a situação de intervenção militar não é o caminho correto. Nós nos juntamos a esses países e criamos um grupo de trabalho denominado Grupo de Lima, que tem se reunido periodicamente para avaliar essas situações. Bem, agora vamos mudar de assunto sobre a questão da assistência aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense, né? Elas têm encontrado muita dificuldade em receber indenizações, assistências dos governos da Colômbia e da Bolívia, né? Qual é o papel da CRE neste assunto? Bom, quando eu assumi a CRE, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma das suas principais funções é realmente a sabatina das autoridades que vão representar o nosso país em outros países. Só que eu quis fugir um pouco desse batidão, dessa rotina, e fazer com que a CRE pudesse produzir em outras áreas, até mesmo usufruindo da legal e legítima ascensão que ela tem diante não só do governo, como das outras autoridades dos países que a gente mantém relações diplomáticas. Quando a gente botou isso para a sociedade ver, logo começaram a nos procurar pessoas que se sentiam prejudicadas por uma falta de ação, até mesmo diplomática, por parte de setores do governo, para que o parlamento pudesse entrar na frente dessa questão. E assim foi
os familiares das vítimas da Chapecoense. Se você quiser imaginar uma situação de descaso, de virada de costas, de largar para o infinito, é essa situação das autoridades dos outros países que estão direto ou indiretamente envolvidos nessa tragédia. Os familiares nem recebidos foram pelas autoridades, tanto da Bolívia quanto da Colômbia. Então nós temos que chamar eles à lide, eles têm responsabilidade, essas pessoas estavam indo trabalhar, não estavam indo a passeio, houve uma negligência provada a toda monta, que precisa ser arcada com a responsabilidade devida. E nós vamos provocar isso até a última consequência. Já tem uma audiência marcada para agosto? Já, é a segunda audiência, porque esse é um assunto que quando você começa a debater, o coletivo do debate começa a dar opiniões que acaba agregando valor ao resultado final que você quer objetivar. Por exemplo, a CBF tem responsabilidade ou não? Muitos entendem que poderia ter, porque estava representando o Brasil, confederação que representa o futebol no Brasil. A Conebol, organizadora do evento, tem responsabilidade? Muitos acharam que sim. Então nós vamos chamar esse pessoal para poder participar, até para poder ouvi-los, porque a gente sempre, quando toma uma decisão, você tem que ouvir as duas partes, para a gente poder encaminhar os processos devidos. A Agência de Regulação da Aviação vai ser chamada. Tem um setor que regula os seguros, que indiretamente estão nas passagens. Que nós que viajamos de avião, o cidadão que está vendo que viaja, paga e não sabe nem qual é, nem quanto é. A gente teve uma surpresa. Se acontece, Deus o livre, algum acidente com alguém dentro de um avião, parece que é 20 mil reais que a sua família tem direito. Gente, isso é um absurdo. A vida não tem um preço, mas qualquer serviço diante de um acidente desse ultrapassa em muito esse valor. Então, essas discussões acabam nascendo projetos, nascendo ideias para a gente poder ajustar essa questão. Senador, vamos falar agora de alguns projetos de lei que tramitaram na comissão neste primeiro semestre. Um deles é o que prevê o serviço militar voluntário para mulheres, né? O que faltou para a aprovação deste projeto? Bom, primeiro, uma adequação das Forças Armadas para poder receber as mulheres. Você sabe que quando a gente faz... Eu servi como médico e na época em que eu servi como médico tinha também mulheres servindo. Só que o serviço militar daquele dos 18 anos não está previsto a mulher poder se habilitar a isso. Mas a mulher foi ganhando espaço, foi ganhando corpo. Nessas áreas em que ela podia servir, ela se destacou, ela colocou com a sua sensibilidade, com a sua lealdade, com a sua assiduidade, um destaque da atuação, e isso colocou ela elevada para poder também participar do serviço militar. Está faltando a comissão... Mas voluntário, não seria obrigatório? Não seria. Está passando pela Comissão de Assuntos Econômicos, porque inclui gasto. Exército, Marinha, Aeronáutica vão ter que se adaptar para receber o sexo feminino, mas eu entendo que isso vai ser muito positivo para o nosso país. Outro projeto, este foi aprovado e já foi, se eu não me engano, já foi sancionado, o Brasil inclusive estava atrasado, é o que prevê o congelamento imediato dos bens de pessoas envolvidas com o terrorismo, né? Como é que foi a tramitação deste projeto? Foi uma tramitação tranquila, até porque é uma questão de defesa nacional, de você se proteger diante de eventuais ações que possam vir a machucar, a sangrar o nosso país, e a gente entendeu que isso deveria ser aprovado de forma célere, até porque o próprio ministro da Justiça se empenhou muito nessa questão e fez aí uma interlocução conosco para a gente poder avançar, e isso foi aceito com nenhum problema pelos pares da casa.
Quer dizer, a partir de agora, quando o Conselho de Segurança, as Nações Unidas pedirem um congelamento de bens de alguma pessoa envolvida com terrorismo, automaticamente o ministro decreta. Exatamente, porque isso o nosso país não tinha previsto essa legislação e outros países tinham. Então a gente quis unificar e o ministro Moro, numa viagem que fez para o exterior, acabou levando essa posição. Por falar em defesa, as comissões do Senado, dentro da sua esfera de atuação, escolhem uma política pública para ser avaliada ao longo do ano, né? No caso aqui da comissão, uma das políticas escolhidas foi a defesa cibernética, defesa contra ataques de hackers, né? Quem ficou responsável, enfim, como que vai caminhar nesse sentido? Essa foi uma ideia brilhante do brilhante senador Esperidião Amin, na própria acepção da palavra. É um senador assíduo, muito dedicado, correto. Antes de acontecer esses ataques cibernéticos que a gente acabou observando, de hacker entrar em autoridade, o senador Esperidião Amin já fez essa proposta. Ou seja, se esse assunto já tivesse sido exaurido, eu não vou dizer para você que essa questão poderia ser evitada, mas que seria mais apurada a fundo, com certeza seria. Então é um assunto que veio numa hora muito positiva. Infelizmente ele veio um pouquinho tardiamente, ninguém teve esse tino nos anos anteriores, mas eu penso que ainda é tempo da gente colocar o nosso país afeito a essa questão. Como diz o próprio senador Esperidião Amin, existe uma guerra cibernética ao nosso lado e nós estamos apenas vendo, observando. Nós temos que inserir e colocar as nossas inteligências para produzir nessa questão. Avançamos dia desses, passando numa sabatina extremamente intensa com o novo indicado da ABIN, que foi muito bem nessa sabatina. Então, uma pessoa que está integrada nesse trabalho e eu tenho certeza que nós vamos ter frutos muito positivos. Mudando de assunto, o senhor é membro do Parlasul, né? E o senhor já levou uma questão lá que é importante também para o desenvolvimento econômico do país, que é o corredor bioceânico, né? É uma rota entre ferrovias e rodovias ligando os dois oceanos, o que vai facilitar o escoamento dos produtos brasileiros. O senhor conseguiu uma posição de destaque para esse assunto no Parlasul? Sim. Como que funciona o Parlasul, para as pessoas entenderem? O Parlasul ele é composto por deputados e senadores dos membros do Mercosul e algum outro país que não faz parte do Mercosul. E se reúne sistematicamente todo ano em algum local pré-definido. Agora, em julho, vai ser em Montevidéu, capital do Uruguai. Pois bem, esses deputados e senadores elencam, dentro das comissões que eles fazem parte, nesse caso, infraestrutura, e eu faço parte dessa comissão, os projetos prioritários de cada país. O Uruguai lança o dele, a Argentina lança o dele, o Chile lança o dele, a Venezuela lança o dele, a Bolívia lança o dele e nós do Brasil lançamos o nosso. Então, ele foi aprovado, realmente é um projeto que vai dar uma vazão dos produtos para o continente asiático de uma forma muito mais célere, mais rápida, economiza 8.000 quilômetros marítimos. Barateia em 40% o frete. Então é muito importante. Passa pelo Brasil, Paraguai, Argentina e chega no porto de Antofagasta, no Chile. Toda essa rota, além dessa questão da drenagem do produto do produto agrícola, ela foi também mapeada nos pontos turísticos. Porque se você pegar um carro, sair lá do meu estado, do Mato Grosso do Sul, para chegar lá no Chile, você vai levar 1.800 quilômetros fazendo essa rota turística, que eu penso que também vai ser um grande propulsor do desenvolvimento. E o que está faltando? Muita coisa, né, infraestrutura? Não está faltando muita coisa, não. Está faltando a ponte, porque tem o Rio Paraguai que separa o Paraguai do Brasil. O rio... e precisa fazer uma ponte que liga a cidade do Paraguai, de nome Carmelo Peralta, com a cidade do Brasil, que é Porto Murtinho.
Então, a partir do momento que se faz essa ponte, é a mais cara de todo o processo, nós temos que fazer os acessos. Bom, ocorre que sempre esbarra na dificuldade financeira. A Itaipu Binacional, vendo a importância desse desenvolvimento, resolveu custear essa ponte. Foi aprovada no Conselho, já está tudo organizado, já está nos projetos executivos, essa coisa toda. Os acessos, para poder você acessar a ponte e atravessar ela, nós da bancada do Mato Grosso do Sul colocamos como emenda de bancada, como diretriz orçamentária nas emendas de bancada. Então, o lado paraguaio, quando o presidente do Paraguai estava aqui, o presidente Bolsonaro nos convidou para poder almoçar com ele. Eu fui e perguntei para ele sobre esse projeto. Ele chamou o ajudante de ordens dele, pediu o celular, abriu, me mostrou, o lado paraguaio já está em obras. Já está aquelas máquinas correndo para lá e para cá, ou seja, é uma grande redenção para o desenvolvimento econômico desses países. Bem, o senhor também vai levar para essa reunião do Parlasul um fato recente, né, que é a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, né? Qual é a expectativa do senhor porque esse tratado tem que ser ratificado pelo Parlamento e obrigatoriamente vai passar pela sua comissão, quando ele deve chegar aqui ao Congresso? Bom, primeira pergunta, eu vou levar lá no Parlasul, nessa próxima ida, essa questão, vou ver em qual comissão que eu tenho que levantar, porque tem um rito, se você entrar errado, você perde. Então tem toda a tática, igual você jogar contra um time e jogar de um jeito e ele te golear, aí você perde o jogo. Então, nós temos que olhar qual é o caminho certo para levantar essa questão. Vou levantar essa questão, além desse tratado que já foi formulado, eu vou incrementar um outro, a pedido do presidente do Líbano, que me recebeu numa viagem que eu fiz para lá, e pediu também para que o Mercosul insira o Líbano no livre comércio, que também vai ter muitos dividendos positivos para nós, para o Brasil. Eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma nova fase de governo. Essa é uma realidade. O Brasil vinha de um governo ideologicamente de um jeito. Mudou-se radicalmente essa questão. E entrou um ministro da Economia com a cabeça aberta, com a questão de uma agressividade no ataque das questões comerciais. E isso para nós é muito bom. Eu sou um defensor dessa linha de pensamento. Então, o que a gente puder fazer para incrementar isso, nós vamos fazer. Agora, a partir do momento em que as assessorias de cada país decifrar todo esse acordo pré-formulado, tradução na língua de cada um, eu penso que em 2 anos ele chega aqui para a gente poder referendar. Demora tanto porque é uma questão complexa, inclusive foram 20 anos de negociação. Desde 99, a gente sabe disso, eu quero aqui ressaltar todos aqueles que ajudaram nessa construção. Muitas vezes um fato acontece, você esquece do passado, isso é um erro do ser humano. A gente tem que enaltecer aquela pessoa que bolou isso, aqueles governos que cada um fez a sua parte e culminou. Quem acabou fazendo esse gol foi o governo Bolsonaro. Eu até brinquei esses dias, falei, com esse golaço que o Bolsonaro fez, ele se credencia ao prêmio Puskás no final do ano. Melhor gol, né? O gol mais bonito do ano. Agora, eu entendo que o parlamento só pode aprovar na íntegra ou rejeitar, ele não pode fazer emendas. Exatamente, porque esse é um ato totalmente discricionário do Poder Executivo, como assim foi feito. A gente observou os ministros envolvidos diretamente nessa questão, estavam lá celebrando, então é uma questão que a gente tem só esse caminho. E o senhor acha que os jornais estão divulgando que o Brasil, se ratificar primeiro que os outros países do Mercosul, o acordo já poderia valer especificamente para o Brasil? O senhor acredita nessa tese também? Eu não acredito, porque esse é um acordo não feito pelo Brasil. O Brasil faz parte do Mercosul, que está a Argentina, que vai ter uma eleição. E se esse presidente da Argentina perder? Que é uma possibilidade, a eleição você ganha ou você perde. Aí vai entrar um outro, será que ele vai pensar igual? Tem todo esse processo. Agora, é uma questão que
economicamente é importante para todo mundo. Então, quando você faz uma parceria que é bom para os lados envolvidos, a chance do sucesso é muito grande. Agora, nós não podemos perder de vista uma situação. A partir do momento que você formula um pré-acordo, vai muito da habilidade de quem está na frente para não deixar isso se perder no meio do caminho. Porque percalços vão ter. Vai ter algum país que vai falar, mas a questão do meio ambiente do Brasil, como é que está? Tem que ter habilidade para saber conduzir isso da melhor forma possível para efetivamente isso terminar da forma como todos nós queremos. O senhor falou em meio ambiente. A comissão realizou 2 audiências públicas sobre o aquecimento global. Um dos que acreditam que ele é causado pela ação humana e outros que não. Como é que o senhor pode resumir e a que conclusão o senhor chegou? Olha, eu saí mais confuso do que eu entrei. Eu tinha um pensamento, entrei lá dentro, ouvi aqueles cientistas, aqueles professores, cada um mais convincente que o outro. Quando um falava, você ficava do lado de cá. Quando o outro falava, você ficava do lado de lá. Mas a vida é assim mesmo. Quanto mais você estuda alguma coisa, menos você acaba compreendendo a essência dela. Mas eu entendo que há que se ter muito bom senso, há que se ter uma sensibilidade para essa questão ambiental. Eu penso assim, eu sou um cara que sou muito afeito, até porque eu venho do Pantanal. O maior presente que Deus possa ter dado para a natureza, que é o Pantanal. A diversidade dos biomas do Pantanal é algo que é só quem conhece para poder testemunhar. Então, é uma questão que eu sempre coloco um pé atrás. Eu lembro quando eu fui prefeito de Campo Grande, a gente fazia um traçado para fazer uma determinada intervenção viária de infraestrutura, aí de repente o secretário de obras ligava e falava, prefeito, vem aqui porque tem uma árvore no meio do caminho. Eu olhava e eu não tinha coragem de cortar a árvore, desviava o projeto para poder a situação dar certo. O senhor também, como é que foi a questão da base de Alcântara, o acordo entre Brasil e Estados Unidos, né? Como é que ele vai ser, como é que está sendo analisado pela comissão? Muito positivamente. Eu tive o privilégio de ir nessa viagem com o presidente Bolsonaro, fomos recebidos lá pelo presidente Trump, extremamente simpático, diferente do que a imprensa pinta dele. Recebeu a gente muito bem. Foi explicado para e passo esse acordo, a gente só tem a ganhar com isso, deixamos de lado as questões ideológicas. O ministro Marcos Pontes, de uma forma muito sábia, convenceu a oposição aqui dentro e existe um grupo de senadores americanos que querem vir conhecer Alcântara para poder ver de perto essa situação. Então, logo o acordo chegue aqui para ser relatado e tramitado, nós já vamos fazer oficialmente o convite para esses senadores para que eles possam visitar em loco essa questão. Já avisamos as autoridades da aeronáutica e o governo também do Maranhão que se dispuseram a recebê-los. Senador, brevemente, qual é a expectativa do senhor para o segundo semestre? Olha, eu até me surpreendi com essa entrevista, de tanta coisa que a gente já produziu na CRE. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós ouvimos vários ministros, o ministro da Defesa, o ministro Ernesto, o ministro Marcos Pontes. A gente saiu daquele batidão, tem aquela trilha que você segue, de ficar só sabatinando o embaixador. A CRE está produzindo muito, eu fico muito feliz, quero enaltecer aqui os pares que compõem essa comissão, que de uma forma ativa, senador Marcos Duval, Anastasia, Jacques Wagner, Mara Gabrilli, estão sempre presentes e fazendo com que a gente possa tocar para frente uma comissão tão importante para o Brasil. Senador, obrigado por essa entrevista e sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, estamos sempre à disposição. E convido sempre a população a participar dos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, na TV Senado. Se você quiser rever esse programa, acesse senado.leg.br/TV Senado ou o nosso canal no YouTube. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas pelo 0800 61 2211. Continue assistindo à TV Senado. Até a próxima.